Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala é Márcio Gianotto, médico cardiologista do setor de arritmia e eletrofisiologia da Universidade Federal de São Paulo. Trazemos para vocês mais uma vez uma aula interessante, baseada em traçados eletrocardiográficos, para discussão a respeito de traçados de eletrocardiograma. Lembramos a todos que, apesar do diagnóstico, na maioria das vezes, ser clínico, nós aqui vamos estar direcionados para o traçado e para o diagnóstico baseado no eletrocardiograma. E começaremos com esses próximos 5 eletros, que correspondem a situações graves em 5 pacientes diferentes. Nós vamos tentar, pelo eletrocardiograma, identificar quais seriam essas possíveis situações clínicas baseadas apenas no traçado eletrocardiográfico. O primeiro eletrocardiograma é este que está na tela, de um paciente masculino com 60 anos de idade. Darei um intervalo de 30 segundos para que façam a análise do eletrocardiograma antes que inicie os comentários. No eletrocardiograma em questão, podemos observar claramente um alargamento, um ritmo sinusal com alargamento importante do intervalo PR, associado a isso um complexo QRS extremamente alargado, que não configura nenhum distúrbio de condução específico, como bloqueio do ramo esquerdo ou ramo direito, apenas um alargamento do QRS, associado a onda T extremamente apiculada. Isso nos caracteriza uma possível hiperpotassemia grave. Entre as causas de prolongamento do QRS que podemos encontrar, destacam-se os mais comuns, que são os atrasos na condução ventricular, como bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito ou outros distúrbios de condução. As causas extrínsecas, que seriam a hiperpotassemia, representada pelo eletro que demonstramos anteriormente, o uso de antiarrítmicos de classe 1, entre elas a flecainida, propafenona, quinidina, procainamida, entre outros. O uso de antidepressivos tricíclicos e a intoxicação pelos antidepressivos tricíclicos principalmente, ou alguns fenotiazínicos como a clorpromazina, que é um ampliquitil. Ou o próprio ritmo ventricular, que nesses casos também é uma causa de um ritmo aí com QRS alargado, não de ritmo sinusal. Ou mesmo aí um ritmo ventricular desencadeado pelo marcapassamento ventricular também pode ser uma causa de prolongamento do QRS. Ou a própria pré-excitação ventricular, observada quando nós temos uma via acessória atrioventricular, como na síndrome de Wolff-Parkinson-White. O novo eletrocardiograma é de um paciente masculino com 50 anos de idade. Darei novamente 30 segundos para análise do traçado eletrocardiográfico. O que nos chama atenção de cara nesse eletrocardiograma é que observamos um supradesnivelamento do segmento ST nas paredes laterais de D1 e AVL e em toda a parede anterior, no de V1
AV6. Associado a isso, temos aí uma imagem de infradesnivelamento do segmento ST nas derivações inferiores, principalmente D3 e AVF. Com isso, associado a uma análise do início do complexo QRS, já observando um aparecimento de uma onda Q, mais visível principalmente de V4 a V6, podemos chegar ao diagnóstico de uma fase hiperaguda de um infarto agudo do miocárdio anterior extenso. Podemos observar claramente que a onda Q, que são as áreas de necrose, estão começando a se formar e o supra de ST extremamente elevado com imagem em espelho na parede inferior. Lembrando que não só o infarto agudo do miocárdio pode causar supradesenvolvimento do ST, como também outras causas. Entre elas, podemos ter a angina de Prinzmetal, que seria a angina vasoespástica, quer dizer, o paciente não está infartando, mas não deixa de ser uma isquemia miocárdica transmural, que também leva ao supradesenvolvimento do segmento ST no território atingido. Pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio, geralmente infartos anteriores extensos, que evoluem ou vão evoluir com aneurisma ventricular esquerdo, podem manter o supradesenvolvimento do ST mesmo após a fase aguda do infarto, o que também pode ser um fator confundidor em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Pacientes com pericardite aguda também são pacientes com supradesenvolvimento do segmento ST, lembrando que no caso de pericardite aguda, geralmente você não tem um supra de ST apenas localizado em uma parede, mas sim difuso em todas as derivações, podendo ter também associado o infradesenvolvimento do segmento PR, e a dor torácica, que geralmente costuma ser uma dor ventilatória, associada a outros sintomas, e um pouco diferente da dor do infarto agudo do miocárdio. Pacientes assintomáticos ou sintomáticos, mas que o eletro seja apenas uma repolarização precoce, muito comum em pacientes jovens, principalmente afro-americanos, também é uma causa de supradesenvolvimento do segmento ST que deve ser lembrada na análise eletrocardiográfica. Pacientes com hipertrofia do ventrículo esquerdo ou distúrbios de condução, como bloqueio do ramo esquerdo e ramo direito, também podem ter alterações do segmento ST. Pacientes que já tiveram, ou mesmo na fase aguda de um processo de miocardite, também podem evoluir com alterações do segmento ST, e isso deve ser lembrado como diagnóstico diferencial. Comotio cordis, trauma do ventrículo esquerdo, também tem que ser lembrado como uma causa de alteração do segmento ST, bem como as ondas de Osborn observadas em pacientes com hipotermia, ou mesmo pacientes com hiperpotassemia, que podem apresentar um supradesenvolvimento do ST, sendo que geralmente esse supradesenvolvimento do ST é restrito às derivações V1 e V2. Este novo traçado é de um paciente masculino com 68 anos de idade. Darei novamente 30 segundos para análise eletrocardiográfica. O traçado em questão é de um ritmo taquicárdico com QRS alargado, onde não podemos visualizar ondas P's, e também, a princípio, um ritmo regular. Aqui já temos o objetivo de diferenciar entre uma taquicardia supraventricular, conduzida com aberrância, ou uma taquicardia ventricular. Neste caso, nós podemos observar claramente que esse complexo QRS tem um ritmo regular com morfologia de bloqueio de ramo direito. Nós não conseguimos observar ondas P's dissociadas desse complexo QRS, o que por si só já falaria a favor de taquicardia ventricular. Tampouco conseguimos visualizar complexos de fusão, o que também falaria a favor de taquicardia ventricular.
Entretanto, observamos que o complexo QRS tem uma morfologia de bloqueio de ramo direito, cuja duração supera os 140 milissegundos, o que fala a favor de taquicardia ventricular. Além disso, na derivação V1 com morfologia de bloqueio de ramo direito, temos uma onda R pura, o que também fala a favor de taquicardia ventricular, e um eixo desviado para a porção superior direita, o que também é um desvio extremo do eixo do QRS, que também fala a favor de taquicardia ventricular. Portanto, nós temos aqui o diagnóstico de uma taquicardia ventricular monomórfica, porque todos os complexos QRS têm a mesma morfologia, e sustentada. Lembrando que a definição de sustentada é aquela taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica ou aquela sem instabilidade hemodinâmica que dura pelo menos 30 segundos. Lembrando que os critérios que favorecem taquicardia ventricular diante de um eletrocardiograma com QRS alargado é a presença de dissociação atrioventricular, o que não foi possível visualizar no eletrocardiograma anterior, a duração dos complexos QRS quando temos morfologia de bloqueio de ramo direito, que é o caso do eletrocardiograma anterior, quando esse complexo QRS ele dura mais do que 140 milissegundos ou 0,14 segundos, ou quando temos um eletrocardiograma com padrão de bloqueio de ramo esquerdo e o complexo QRS tem uma duração maior do que 160 milissegundos. Também, baseados nos formatos do complexo QRS nas derivações precordiais, favorecem TV quando nós temos um eletro com padrão de bloqueio de ramo direito, que não mantém aquele padrão clássico de R', SR', ou um paciente com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, cuja duração de R em V1 ou V2 supera os 40 milissegundos ou 0,04 segundos. Ou quando temos um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, cujo a derivação V6 nós temos um complexo QR em V6, e não aquele padrão clássico de bloqueio de ramo esquerdo. Aqui, nesse eletro seguinte, temos mais uma vez uma causa potencialmente grave, que nós vamos tentar analisar baseados no traçado eletrocardiográfico, de uma mulher de 75 anos. Darei para vocês mais 30 segundos para análise deste traçado antes de iniciar os comentários. Neste traçado, conseguimos observar claramente a presença de diversas ondas P, mantendo uma frequência totalmente diferente das ondas dos complexos QRS, sendo ainda que esses complexos QRS eles são complexos relativamente largos, ou seja, maior do que 120 milissegundos, e também podemos perceber que não existe nenhuma relação entre os batimentos atriais, que são as ondas P, e os batimentos ventriculares representados pelos complexos QRS. Em alguns momentos podemos perceber inclusive que as ondas P elas entram e saem dos complexos QRS, configurando assim o diagnóstico de um ritmo sinusal atrial associado a um bloqueio atrioventricular total ou bloqueio atrioventricular de terceiro grau com ritmo de escape ventricular. A princípio consideramos até um ritmo de escape baixo porque temos aí um complexo QRS alargado. No traçado seguinte, o paciente masculino com 52 anos de idade apresenta um pronto-socorro com o eletrocardiograma mostrado abaixo. Darei novamente 30 segundos para análise do traçado antes dos comentários. Neste traçado, observamos que o paciente mantém um ritmo sinusal, taquicárdico com uma frequência acima de 100, e o que mais chama atenção, se olharmos esse eletrocardiograma até um pouco de longe, ou se olhando ele como um todo, nós podemos observar claramente uma alternância entre os complexos QRS. Ora temos um complexo QRS um pouco maior, ora o QRS ele tem uma amplitude menor. E isso se mantém ao longo de todo o traçado eletrocardiográfico. Essa alternância elétrica
principalmente quando associado a um ataque cardíaco sinusal, ela fala a favor, né, de um derrame pericárdico. Então você tem o que nós chamamos de swinging heart, o coração ele fica como se fosse boiando dentro do saco pericárdico, que está cheio de líquido, e conforme ele bate, ele vai mudando a sua posição dentro do saco pericárdico, afastando-se ou aproximando-se dos eletrodos, e por isso nós temos essa alternância elétrica batimento a batimento. Esse eletrocardiográfico é um traçado muito sugestivo de derrame pericárdico. Lembrando que a presença de QRS de baixa voltagem no eletrocardiograma também sugere derrame pericárdico, não só a alternância elétrica, mas além de derrame pericárdico, nós temos outras causas que podem causar QRS com baixa voltagem. Entre elas, o artefato, quer dizer, você tem um paciente em que na hora de fazer o eletrocardiograma foi optado por uma amplitude menor, que seria N por 2. N seria o tamanho normal que nós usamos de amplitude para os traçados eletrocardiográficos, e nós podemos, eventualmente, alguém diminuir o ganho no aparelho, e nós temos um ganho de N dividido por 2, seria a metade do ganho usual, e aí nós teríamos um complexo QRS de baixa voltagem, que não seria patológico, mas sim gerado pela má configuração do aparelho de eletrocardiograma. Pacientes com doença de Addison também podem apresentar QRS de baixa voltagem. Pacientes anasarcados, porque você acaba aumentando a distância e a impedância entre o coração e os eletrodos que estão posicionados ao redor da caixa torácica. Pacientes com doenças infiltrativas cardíacas, como amiloidose ou neoplasia. Pacientes transplantados cardíacos, pacientes portadores de cardiomiopatias ou com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes portadores de pericardite constritiva ou com hipotireoidismo ou mixedema, sendo que nesses casos geralmente também está associado a bradicardia sinusal. Pacientes que estão com quadro de pneumotórax esquerdo acabam tendo aí uma redução na amplitude dos sinais eletrocardiográficos das derivações à esquerda. Pacientes com um infarto anterior extenso que acabam tendo uma diminuição na sua musculatura e consequentemente na geração do impulso eletrocardiográfico. Pacientes aí com miocardite aguda ou mesmo crônica. Pacientes obesos, que novamente a gente acaba aumentando a distância entre o coração e os eletrodos, ou pacientes com derrame pleural, assim como os pacientes com pneumotórax. E também, como nós vimos, os pacientes com derrame pericárdico ou tamponamento, sendo que nesses casos geralmente estão associados a taquicardia sinusal, como no eletrocardiograma anterior. Dando continuidade à nossa aula, vamos mostrar para vocês agora 2 eletrocardiogramas. Esses eletrocardiogramas são de 2 pacientes que chegaram ao mesmo tempo para você, com dor torácica no seu consultório. São pacientes com 50 anos de idade e você vai ter que tomar uma conduta com relação a eles. Os 2 são pacientes que deverão ser encaminhados para o hospital, mas um deles você vai ter que se dedicar e encaminhar imediatamente para o hospital, dando prioridade para o seu atendimento. Então nós vamos mostrar os eletros desses 2 pacientes para que vocês definam qual desses pacientes vocês dariam prioridade no atendimento e por quê. Este aqui é o primeiro traçado eletrocardiográfico. Darei para vocês 30 segundos para análise do traçado. Agora vamos passar para o segundo traçado, que seria o segundo paciente com o mesmo quadro de dor torácica, 50 anos de idade. Voltando ao primeiro traçado, para a discussão, observamos nesse traçado um ritmo sinusal com o eixo do complexo QRS e o próprio complexo QRS sem alterações. E quando vamos olhar o segmento ST, conseguimos observar uma elevação do segmento ST em praticamente todas as derivações, sendo mais visível em D1, D2,
D3 AVF e de V3 AV6. Além disso, consigo observar o infradesnivelamento do segmento ST em AVR, associado ao supradesnivelamento do segmento PR em AVR, e um infradesnivelamento do segmento PR observado principalmente na parede lateral, de V4 a V6. Esse caso ele é bem compatível com o quê? Um quadro de pericardite aguda, porque é um supradesnivelamento de praticamente todas as paredes, exceto de AVR, em que temos um infradesnivelamento, associado a um infradesnivelamento do segmento PR, mais visível principalmente de V4 a V6, associado a um supradesnivelamento do intervalo PR em AVR. Esse eletro é extremamente sugestivo de pericardite aguda. Quando pegamos o próximo traçado eletrocardiográfico, também observamos um ritmo sinusal, e aqui já chama a atenção uma alteração, um eixo elétrico querendo ter um desvio para a esquerda, associado a um supradesnivelamento do segmento ST, mas dessa vez nós não observamos um supradesnivelamento do segmento ST em todas as paredes. Ele é mais visível principalmente na parede antero-lateral de V1 a V6, D1 e AVL. Associado a isso, quando nós temos um supradesnivelamento localizado em alguma parede, nesse caso a parede antero-lateral, nós geralmente, quando isso é decorrente de uma isquemia e não de uma repolarização precoce ou alguma outra causa, geralmente nós conseguimos ver um infradesnivelamento na parede oposta, como se fosse uma imagem em espelho. E o que é possível de visualizar aqui na parede inferior. Quer dizer, nós temos um supradesnivelamento da parede antero-lateral associado ao infradesnivelamento da parede inferior. Então, esse eletrocardiograma fala muito a favor de um infarto agudo do miocárdio. Tá? Nós já podemos observar que de V1 a V3, nós já temos uma amputação da onda R, ou seja, a onda R já não está progredindo tanto, provavelmente porque ali já está começando a ter necrose de parede. Então, a princípio é um infarto agudo do miocárdio anterior, com componente lateral, não muito importante, e esse paciente é o que deve ser priorizado para encaminhamento para o pronto-socorro e atendimento emergencial. Aqui nós trazemos um novo eletrocardiograma, é mais até uma pegadinha, é porque essa paciente a seguir, uma saudável paciente, nós sabemos que é uma paciente saudável, por que ela está chorando? E aqui nós trazemos o eletrocardiograma para vocês. Darei aí 15 segundos para análise do traçado. Bom, olhando o traçado, nós podemos observar um ritmo sinusal. Os complexos QRS são complexos bem estreitos, extremamente curtos a duração desse complexo QRS. O ritmo sinusal é um ritmo taquicárdico. E se olharmos o eixo do complexo QRS, observamos que é um eixo desviado para a direita. Associado a isso, se nós pegarmos os complexos QRS de V1 até V6, nós observamos, além da duração que é extremamente curta, que em V1 ele já começa com uma onda R grande, o que geralmente não acontece. É o normal de um complexo QRS, em pacientes saudáveis, sem nenhuma doença estrutural, é o complexo QRS de V1 a V6 começar com uma onda R pequena e uma onda S grande, e conforme nós vamos de V1 até V6, a onda R ela vai crescendo e a onda S ela vai diminuindo. Isso não acontece aqui, até sugerindo uma possível sobrecarga de ventrículo direito. Né? Então nós teríamos aí uma taquicardia sinusal, com complexo QRS de duração extremamente curta, associado a um desvio do eixo para a direita e alguns sinais de sobrecarga ventricular direita. Se esse paciente fosse um paciente adulto, nós provavelmente poderíamos pensar em alguma doença associada ao ventrículo direito. Poderia até ser um tromboembolismo pulmonar, ou um paciente que já é portador de alguma cardiopatia congênita, ou com hipertensão pulmonar. Mas no caso, esse é um eletro normal de um paciente pediátrico. Então aqui nós observamos as alterações que eu descrevi para vocês, as alterações do eixo, a onda R grande em V1, o complexo que é extremamente curto e a frequência taquicárdica. É um ECG normal de um paciente recém-nascido. Essas alterações eletrocardiográficas elas são normais no recém-nascido e elas tendem a regredir conforme a idade. Então, o paciente a seguir é um novo caso aí para
uma pegadinha para discutir com vocês, é um paciente de 45 anos que se apresenta no pronto-socorro com dor em fossa ilíaca esquerda. Ele faz um eletro antes de realizar a apendicectomia, quer dizer, ele chegou com uma dor na fossa ilíaca esquerda, foi diagnosticado uma apendicite e antes de ir para a cirurgia ele faz um eletrocardiograma que nós vamos ver a seguir. Lembrando que o paciente já tinha um eletrocardiograma prévio de alguns anos atrás. Esse eletrocardiograma era igual ao eletrocardiograma que nós vamos mostrar a seguir, ou seja, não teve alteração nesse período do eletrocardiograma. E na época que o paciente fez esse eletrocardiograma, não foi evidenciado nenhuma doença funcional ou estrutural do coração. Então agora nós repetimos o eletro como avaliação pré-operatória da cirurgia de apendicectomia. E nós queremos saber qual que é o diagnóstico, baseado no eletrocardiograma. Então, o que nós podemos olhar aqui no eletrocardiograma? Se a gente já olhar, a gente começa a perceber que não parece ser um ritmo sinusal ao princípio. Nós temos aí uma onda P negativa em D1. Então tem um ritmo atrial, mas com uma onda P negativa em D1. E quando no intervalo PR a princípio normal, mas quando vamos olhar aí os complexos QRS nas derivações periféricas, nós já observamos um eixo aí totalmente desviado. Nós temos D1 negativo com AVF positivo, e aí nós já vemos que o eixo está desviado para a direita. E aí quando nós vamos para as derivações precordiais, aquela progressão de R que eu falei para vocês, que geralmente acontece, que é uma onda R em V1 pequena e ela vai crescendo até V6, isso não está acontecendo aqui, pelo contrário, a onda R está diminuindo, bem como a amplitude dos complexos QRS. Então, aqui o que eu chamei a atenção de vocês, o complexo QRS negativo em D1, negativo em AVL, positivo em AVR, positivo em AVF. Quer dizer, se eu olhar isso aqui, eu até poderia pensar, poxa, será que não houve uma troca de cabos? Mas aí quando eu olho as derivações precordiais, eu vejo que também de V1 a V6, a onda R, ao invés de progredir, ela está diminuindo. E aí a gente associa isso ao quadro clínico. O paciente tem um diagnóstico de apendicite com dor em fossa ilíaca esquerda. Geralmente, pacientes com apendicite têm dor em fossa ilíaca direita, que geralmente é a localização do apêndice. Então aqui nós temos o traçado de um paciente com citos inversos com destrocardia. Ou seja, esse é um eletro clássico de destrocardia. Uma dica para vocês é que, para você ter certeza que isso aqui não é uma troca de eletrodos, é só você olhar as derivações também precordiais. Quer dizer, você olhou D1, viu que a onda P está negativa, os complexos QRS estão negativos, ou seja, vai ver, colocaram os eletrodos do braço no pé e do pé no braço, mas aí você vai olhar as derivações, vai de V1 até V6, e você observa que não, que a onda R, ao invés de progredir no que deveria acontecer, ela está regredindo, Então, por quê? Porque de V1 a V6 nós estamos nos afastando do coração e não nos aproximando. Porque o coração desse paciente está à direita e não à esquerda, onde estão as posições clássicas de V1 a V6. O próximo caso é um paciente aí que teve um infarto agudo do miocárdio há 2 meses. O paciente tem 75 anos e chegou no pronto-socorro com dispneia, estertores crepitantes ausculta, associado a B3. Foi feito aí a avaliação sanguínea das enzimas cardíacas, essas enzimas vieram negativas e quando nós fizemos o eletrocardiograma está inalterado em relação ao eletro de 1 mês atrás. Ou seja, o paciente infartou há 2 meses, fez o último eletro aí há 1 mês atrás e hoje chegou no pronto-socorro com falta de ar, com sinais de congestão pulmonar. Nós repetimos o eletro era semelhante ao eletro de 1 mês atrás. E o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada no eletro. Bom, vou deixar aí mais 20 segundos para vocês analisarem o eletrocardiograma do paciente. No eletrocardiograma que estamos observando, conseguimos ver que o paciente mantém um ritmo sinusal com bloqueio atrioventricular de 1º grau, ou seja, um intervalo PR acima de 200 milissegundos. E quando vamos olhar os complexos QRS, o que nós podemos observar? Primeiro,
nós conseguimos observar uma onda Q que vai de V1 a V3, é uma onda Q grande, com duração maior do que 40 milissegundos, que sugere uma área de necrose na região anterior, anteroceptal, tá? E uma alteração na repolarização ventricular, que é um supradesnivelamento que vai desde V2 até V4, e ainda com onda T invertida em V5, V6 e em outras derivações. Se eu olhasse esse eletro sem conhecer o caso clínico, eu poderia até falar para vocês, também podemos observar uma discreta onda Q em V1, mas principalmente em AVL, que também fala a favor de uma necrose também na parede lateral, ou seja, seria uma necrose anterolateral. Se pegasse esse eletro pela primeira vez, esse eletro é um eletro até compatível com um infarto agudo do miocárdio em evolução, já com pelo menos 6 horas de evolução da parede anterolateral. Mas eu tenho a informação de que o eletro de um mês atrás era igual a esse. Então o que pode estar acontecendo? Olhando o eletro, nós sabemos que é um paciente que tem uma necrose na parede anterolateral. E ele manteve essa alteração, principalmente esse supradesnivelamento do segmento ST. Isso é muito característico de pacientes que têm um infarto extenso na parede anterior e acabam evoluindo com aneurisma de ventrículo esquerdo. Então esses pacientes vão ter, ao longo de suas vidas, esse supradesnivelamento permanente na parede, principalmente na parede anterior, né? Então isso é um fator confundidor para um infarto agudo do miocárdio, e até muitas vezes nós recomendamos que os pacientes andem com uma cópia do eletrocardiograma junto, para ter um meio de comparação, porque em qualquer setor de emergência que esse paciente chegasse com um quadro aí de dispneia súbita ou dor torácica e não tivesse essa informação, esse eletrocardiograma prévio, ele poderia ser confundido com um novo infarto agudo do miocárdio e encaminhado para o setor de hemodinâmica, para uma angioplastia primária ou mesmo ser trombolizado. Também é interessante lembrar aqui nesse traçado eletrocardiográfico que temos sinais importantes de hipertrofia ventricular esquerda. O próximo eletrocardiograma é de uma paciente idosa, portadora de insuficiência cardíaca e com eletrocardiograma prévio de fibrilação atrial de alta resposta. Agora ela chega ao PS queixando-se de náuseas. E temos esse eletrocardiograma. Ou seja, a paciente já tinha sido atendida há um tempo atrás com fibrilação atrial de alta resposta, foi ajustada a sua medicação, ela foi para casa. Um tempo depois ela volta com queixas de náuseas e o eletrocardiograma é esse identificado abaixo. E aí, qual o diagnóstico? Olhando o eletrocardiograma em questão, o que chama a atenção é que, primeiro, que nós não conseguimos visualizar onda P. E aí nós vamos olhar os complexos QRS e observamos que, apesar de bradicárdica, né, ou seja, nós temos aí um ritmo bradicárdico, ele permanece irregular. Então, fala bem a favor aí de um ritmo de fibrilação atrial, mas agora, ao invés de alta resposta, ela está com baixa resposta ventricular. Associada a isso, a paciente vem apresentando náuseas. Por que isso está acontecendo? Se vocês olharem a repolarização ventricular, nós percebemos essa alteração do segmento ST observado em todas as derivações, principalmente aí se vocês forem olhar em D2, em D1 ou de V3 até V6, como se fosse o sinal que a gente chama de sinal da colher. Esse sinal, ele é um sinal não é um sinal de intoxicação digitálica, não é um sinal de impregnação digitálica. Mas quando a gente associa a isso o fato da mulher estar com náuseas e apresentando uma fibrilação atrial com baixa resposta ventricular, nós temos que suspeitar que essa paciente esteja sendo vítima de uma intoxicação digitálica. Tá? Então aí nós temos uma fibrilação atrial com resposta ventricular identificada, associada a alterações do ST compatíveis com intoxicação digitálica ou isquemia. Né? Na verdade, essas alterações do segmento ST elas são compatíveis com impregnação digitálica, mas quando associado ao quadro de náuseas e de fibrilação atrial com baixa resposta, nós temos que pensar em impregnação digitálica. Essas alterações, é lógico, não permitem excluir isquemia, mas pelo quadro clínico nós podemos crer que seja secundárias a uma intoxicação digitálica. Lembrando que
Quando o paciente sofre uma intoxicação digitálica, ele pode ter diversas arritmias, desde taquiarritmias até bradiarritmias. Alguns exemplos de arritmias que podem acontecer, né, entre as bradicardias são desde bradicardia sinusal até bloqueio sinoatrial, ou o paciente acaba tendo aí uma bradicardia sinusal tão extrema que acaba evoluindo com ritmo de escape juncional, ou bloqueios atrioventriculares que vão desde BAV de primeiro até BAVT, né? Ou entre as taquicardias o paciente pode evoluir com taquicardia juncional, taquicardia atrial com bloqueio AV variável, ou mesmo ter um aumento aí no número de batimentos ectópicos ventriculares, né? Desde batimentos ectópicos isolados, como extrasístoles ventriculares, até taquicardia ventricular, ou mesmo fibrilação ventricular e óbito. Lembrando que alguns fatores podem predispor para intoxicação digitálica, ou seja, um nível sérico de digoxina no sangue, associado a algum desses fatores, o paciente pode passar de uma impregnação para uma intoxicação digitálica, porque o nível terapêutico da digoxina é muito baixo. Então, o valor o nível sérico de digoxina terapêutico para o nível sérico tóxico é muito próximo. Então, quando esses fatores estão presentes, um paciente mesmo que está sob efeito de digoxina e impregnado pode evoluir para intoxicação. São eles, pacientes com amiloidose cardíaca, pacientes com doença pulmonar crônica, tem maior facilidade de evoluir com intoxicação digitálica, paciente que evolui com hipercalcemia ou hipopotassemia, pacientes que também estão com hipomagnesemia, são pacientes com predisposição para intoxicação digitálica, pacientes com hipotireoidismo, hipoxemia, pacientes em vigência de um infarto agudo do miocárdio, idosos ou pacientes com insuficiência renal, porque isso acaba diminuindo o clearance da digoxina. Ou mesmo pacientes aí que portadores de fibrilação atrial, ou Parkinson-White, acabam tendo aí uma maior predisposição para intoxicação digitálica quando em uso de digitais como a digoxina. Agora um novo quadro clínico, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar alguns eletros e perguntar para vocês qual das medicações, vamos dar algumas alternativas e qual das medicações abaixo vão poder causar as alterações nos eletrocardiogramas que nós vamos mostrar na sequência. Né? Então, o primeiro eletro que nós vamos mostrar, nós queremos saber qual dessas medicações abaixo podem causar as alterações eletrocardiográficas que nós vamos observar no eletrocardiograma. Então, aqui para o próximo eletro nós temos digoxina, captopril, amiodarona, metoprolol e verapamil. E o eletrocardiograma é esse daqui. Vou dar um intervalo aí de 20 segundos para vocês analisarem os traçados antes de comentar. Neste traçado nós temos apenas algumas derivações pré-cordiais, V2, V3, V5 e V6, e podemos observar que a princípio é um ritmo sinusal, nós temos uma onda P precedendo cada complexo QRS, o intervalo PR em si parece estar normal, não consigo observar nenhuma alteração que chame a atenção com relação ao complexo QRS em si, e quando vamos observar a repolarização ventricular, nós observamos que o segmento aí QT, que vai do começo do QRS até o final da onda T, ele está extremamente alargado. Né? Então nós temos aqui a avaliação do intervalo QT. Se nós fizéssemos a medida desse intervalo, nós temos aí 18 milímetros, né? Que seriam 720 milissegundos ou 0,72 segundos. Né? O normal é em torno aí de 650 até 670 em mulheres, a gente acaba aceitando dependendo do caso. Lembrando que intervalos QT extremamente largos são aqueles acima de 500 milissegundos. Este sim predispõe muito mais a arritmias ventriculares. E nós podemos ainda, pode ser que esse intervalo QT seja largado, mas só porque a paciente está um pouco bradicárdica. Nós podemos corrigir isso para a frequência. Então nós pegamos, como é que é feita essa correção do intervalo QT pela frequência cardíaca? Nós pegamos o intervalo QT em segundos e dividimos pela raiz quadrada do RR, que aqui no caso deu 29 milímetros, o que daria 1,16 segundos.
Então nós fazemos o intervalo QT dividido pela raiz quadrada do RR, e mesmo corrigido nós temos um intervalo de 660 milissegundos, ou 0,66 segundos, o que é um intervalo QT extremamente alargado. Esse intervalo QT é perigoso, ele pode predispor ataque a arritmias, principalmente a taquicardia ventricular polimórfica, conhecida como torsade de Points. Entre as medicações que eu citei a seguir, quais delas alargam o intervalo QT? Né? Então, de todas as que eu citei, a amiodarona é a que alarga o intervalo QT e provavelmente foi a causa aqui dessa alteração eletrocardiográfica. Lembrando que nesses casos, quando você tem um intervalo QT extremamente prolongado, sobre o uso de alguma medicação que possa alargar o intervalo QT, principalmente quando o intervalo QT passa de 500 milissegundos, que o risco é maior, nós devemos suspender essa medicação, devemos dosar o potássio e o magnésio desses pacientes. O nível sérico do potássio e do magnésio ele deve ser elevado, nós devemos deixar os níveis séricos desses eletrólitos no limite superior da normalidade, porque a hipopotassemia e a hipomagnesemia podem predispor ainda mais às taquiarritmias ventriculares. Além da amiodarona, diversas drogas podem alterar o intervalo QT, entre elas outros antiarrítmicos, e aqui chamo a atenção para o sotalol, que é uma das medicações que mais alarga o intervalo QT e que mais predispõe a arritmias ventriculares pelo alargamento do intervalo QT. Então, pacientes em uso de sotalol, principalmente mulheres, tem que ter o intervalo QT monitorizado, você tem que aferir o intervalo QT antes e depois da introdução da medicação, e se esse intervalo aumentar demais ou passar de 500 milissegundos, nós temos que considerar a troca e a suspensão da medicação. Alguns antihistamínicos também podem alargar o intervalo QT, bem como macrolídeos, principalmente a eritromicina, fluoroquinolonas, como o ciprofloxacino, o haloperidol, muito usado em UTI, paciente idoso que agita. Às vezes você faz o aldol e se o paciente está em uso de alguma outra medicação que já alarga o intervalo QT, isso pode aumentar ainda mais e predispor a taquicardia ventricular polimórfica. Antidepressivos tricíclicos, alguns agentes procinéticos. O próximo traçado eletrocardiográfico é de um paciente masculino de 75 anos, assintomático, que fez um eletrocardiograma durante o pré-operatório eletivo de uma cirurgia oftalmológica. Nós estamos com o traçado na tela, darei a vocês 30 segundos para análise do traçado antes de fazer os comentários. Avaliando o traçado, observamos que o paciente é um paciente em ritmo sinusal, e quando vamos observar os complexos, o intervalo PR a princípio limítrofe, normal, 180 a 200 milissegundos, e quando vamos analisar os complexos QRS, observamos na parede inferior, né, em D3 em AVF, um QS, ou seja, não tem onda R na parede em D3 em AVF, e tem uma onda Q com um pequeno complexo QRS em D2. Sugerindo aí um possível infarto antigo em parede inferior. Quando a gente vai para as derivações de V1 até V6, nós observamos em V2 principalmente, você tem em V1 um complexo de baixa amplitude e logo em V2 uma onda R grande com ausência de onda S. Provavelmente aqui nós estamos vendo nada mais nada menos que como se fosse um QS, mas é a imagem em espelho desse QS da parede posterior, né? Então a gente já está vendo uma área de cicatriz da parede posterior, né, um QS que é visto como um R puro em V2, que seria também uma área de infarto prévio na parede posterior. E quando a gente olha a parede lateral V5 e V6 principalmente, além de ter essa Qzinha patológica em V6, a gente observa uma diminuição da amplitude dos complexos QRS, o que também fala a favor de uma área de necrose nessa região. Então esse paciente, apesar de assintomático, é um paciente que provavelmente já teve um infarto transmural anterior, que pegou toda a parede aí inferior e um componente da região aí posterolateral também. Né? Então, nós podemos definir como um infarto agudo do miocárdio antigo em parede ínfero posterolateral. Os próximos 3 eletrocardiogramas
são traçados de pacientes com síncopes a esclarecer. Baseados no traçado, vamos tentar identificar as possíveis causas dessas síncopes. O primeiro eletrocardiograma é de uma paciente com 21 anos, com uma história de síncope a esclarecer, apresentando eletrólitos normais e uma paciente que não faz uso de nenhuma medicação. Quando a gente olha o traçado, observamos um ritmo sinusal, com uma condução atrioventricular normal. O ângulo e os complexos QRS estão normais, mas quando a gente olha a repolarização ventricular, podemos observar claramente um alargamento importante do intervalo QT. Uma sugestão, quando bate o olho no eletrocardiograma, definir se o intervalo QT está alargado ou não, e isso é válido principalmente para frequências em torno de 60 batimentos por minuto, é você olhar entre os dois complexos QRS, escolhe dois complexos QRS, divide esse intervalo pela metade. Se a onda T ela estiver ultrapassando a metade entre esses dois intervalos QRS, é extremamente sugestivo de que o intervalo QT esteja prolongado. Mas é lógico que nós só podemos definir isso com certeza fazendo realmente o cálculo. Lembrando que o intervalo QT é do início do complexo QRS, da onda Q até o final da onda T, e a gente tem que corrigir isso para a frequência. Ou seja, nós pegamos o intervalo QT em segundos e dividimos pela raiz do intervalo RR em segundos também. Então aqui nós temos uma paciente com uma síncope, provavelmente é uma paciente com uma síndrome do QT longo, já que ela não tem nenhum fator associado. Pode até ser uma síndrome do QT longo congênito, já que ela não usa medicação ou está com alteração hidroeletrolítica, para justificar uma síndrome do QT longo adquirido, e ela pode estar sincopando por ter apresentado taquicardia ventricular polimórfica pela torsada epoã recorrentes. O segundo eletrocardiograma é de um paciente com 37 anos com história de síncope. Quando a gente olha esse eletrocardiograma, nós observamos que os complexos QRS estão irregulares, com morfologias diversas, e a princípio não é possível visualizar onda P. Se a gente olhar o traçado, você percebe que ora você tem complexos QRS extremamente alargados, ora complexos QRS um pouco alargados, e ora complexos QRS quase que normais. Eles vêm alternando nesse ritmo. Esse eletrocardiograma, na verdade, nada mais é do que um paciente com doença, síndrome de pré-excitação, um paciente que tem pré-excitação ventricular, ou seja, ele tem uma via acessória atrioventricular e desenvolveu uma fibrilação atrial. Então, ora, o impulso gerado nos átrios é conduzido pelo sistema normal de condução, e a gente tem complexos QRS estreitos normais. Ora, esse impulso acaba sendo conduzido exclusivamente pela via acessória, e aí a gente tem um complexo QRS extremamente alargado. E ora, a gente tem uma condução mista entre a via acessória e o nó atrioventricular. E a gente acaba tendo um complexo QRS um pouco alargado, e compatível com fibrilação atrial pelo ritmo irregular. Então, esse paciente provavelmente ele acaba com pacientes que têm síndrome de pré-excitação, Wolff-Parkinson-White, eles acabam tendo uma predisposição maior a desenvolver fibrilação atrial. Na maioria das vezes, você tratando a via acessória, tratando o Wolff, você acaba diminuindo o número de episódios de fibrilação atrial. E esses pacientes, quando desenvolvem fibrilação atrial, eles acabam fazendo frequências ventriculares muito altas, porque mesmo o nó atrioventricular segurando o estímulo atrial, esse estímulo acaba passando pela via acessória e acaba conduzindo aí com um batimento ventricular muito rápido. Então, muitas vezes causando síncope, instabilidade hemodinâmica, e se não tratado pode levar inclusive ao óbito. O último eletrocardiograma é de uma paciente com 75 anos com história de síncope. Quando a gente olha o eletrocardiograma, de cara nós conseguimos observar que a frequência atrial está diferente da frequência ventricular. Se a gente pegar e medir os intervalos PP, que seria a frequência atrial, nós conseguimos observar que algumas ondas P caem sobre as ondas T e por isso a gente não consegue ver. E consegue observar também que existe uma clara relação aí entre as ondas P e os complexos QRS de 3 para 1. Ou seja, a cada 3
complexos atriais, nós estamos tendo um complexo ventricular. Então, é um BAV 3:1. Tá? Associado a isso, a gente tem um distúrbio de condução no sistema de condução do ventrículo, além de um bloqueio de ramo direito, configurado por essa onda R, S, R' em V1, V2 e V3, o alargamento do QRS. Associado a isso também um desvio do eixo extremamente para a esquerda, com D1 positivo, AVF negativo e D2 negativo. Então nós temos um eixo que está desviado para mais de menos 30, configurando um bloqueio aí do sistema de condução, um M, bloqueio antero superior do ramo esquerdo. Então, na verdade, é um paciente aí com BAV 3:1, associado ao bloqueio de ramo direito, e um M bloqueio do fascículo anterior do ramo esquerdo. Então, essa paciente, provavelmente a causa síncope dela é uma bradiarritmia. Devem ser excluídos aí hipotireoidismo, medicações, eletrólitos, e considerar o implante de marca-passo caso todas essas causas sejam excluídas e a paciente permaneça nesse ritmo ventricular, nesse ritmo atrial com bloqueio 3:1 para condução ventricular e esse distúrbio de condução intraventricular. Bom, por hoje é isso. Obrigado pela atenção e espero revê-los em breve com mais aulas para vocês sobre eletrocardiografia.